No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cores, a teoria das cores e como que dá pra gente aplicar elas de diferentes maneiras nos nossos projetos. Olá pessoal, sou a Fran, sou designer e eu tô aqui para te ensinar o design de uma maneira simples, fácil de aplicar na sua vida e no seu negócio. Do mesmo jeito que a gente aprendeu sobre cor lá na escola com nossos professores de arte, artes plásticas, enfim, cada escola tem um jeito aí de chamar essa matéria. Em relação ao design, a gente também aprende sobre cor e a gente também consegue dividir a cor em três categorias: as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. Só que dentro do design existem algumas possibilidades para cada uma delas. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. A gente poder entender o que é a cor e como a gente consegue aplicar ela de maneira correta dentro de cada projeto. E aí eu vou gravar um outro vídeo para vocês para a gente falar sobre a psicologia das cores, o que cada cor significa e como que você pode usar ela dependendo do que você quer dizer, qual é a mensagem que você quer passar. Então, o vídeo de hoje é um pouquinho mais técnico, mas vai ajudar vocês e muito a entender como a gente usa a cor e o que é a cor dentro do design. Quando a gente está falando de cor no design, existem duas possibilidades: as cores aditivas e as cores subtrativas. Qual vai ser a diferença? Quando a gente está falando das cores primárias aditivas, quer dizer que quanto mais cor eu colocar dentro daquele projeto, quanto mais cor uma em cima da outra, vai formar o branco. E a subtrativa, quanto mais cor, elas vão formar o preto. E além disso, qual é a diferença onde a gente consegue usar? Quando a gente está falando de cores aditivas, eu estou falando do modo RGB. O que é isso? É a classificação de R para o red, vermelho, G, green, para o verde, e B, de blue, para o azul. O que dá pra gente pensar também é que em relação às cores aditivas, a gente vai estar pensando na luz. Ou seja, são elementos que a gente vai estar aplicando na web. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou falando de design digital, UI, UX design, que são voltados totalmente para o digital, para a tela, para a web, eu vou usar as cores aditivas, porque vai estar na luz, na iluminação da tela, na iluminação do computador, da TV. Então vai ser esse tipo de modo de cor que eu vou utilizar, que a gente chama de RGB. São essas as cores primárias em relação à luz, em relação às cores aditivas que a gente tem para aplicar nos projetos digitais. Sempre se lembra que é pro digital, é para tela, é para luz. E quando eu tô falando em relação à impressão, eu vou usar as cores subtrativas, que a gente vai estar tratando do pigmento dessa cor, ok? E aí entra o modo CMYK. E como a gente tá falando de três cores, como que a gente vai formar as cores secundárias, as cores terciárias? Do mesmo jeito que a gente aprendeu lá na escola, que coloca uma cor em cima da outra, mistura uma cor com a outra para formar outras cores, aqui é a mesma coisa. A diferença é que quando a gente está trabalhando com RGB e CMYK, a gente utiliza numerações para poder estar transformando essas cores primárias em cores secundárias e cores terciárias. De maneira geral, é muito simples. Você simplesmente abre as cores, clica na cor que você quer. A diferença é que quando a gente está trabalhando com RGB, cada cor vai ter uma numeração, que vai do 0 ao 255. Ou seja, se eu estou trabalhando com preto, quer dizer que para o RGB, para o R, para o G, para o B, para o red, para o green e para o blue, vai ser 0 para o red, 0 para o green e 0 para o blue. E quando eu quiser formar o branco, quer dizer que para cada um deles eu vou trabalhar com a numeração 255. 255 para o red, 255 para o green e 255 para o blue. E conforme você for trocando de cor, essas numerações elas vão trocando também. Fran, mas você começou a falar sobre cor, agora você tá falando de matemática, eu não sou boa em matemática, ai meu Deus, eu vou precisar saber decorar o número. Não, o programa faz isso automaticamente para você. Você não vai precisar decorar a numeração de quanto que você tem que ir para isso, para aquilo outro. Não precisa.
Em maneira geral, a gente sabe que para o preto, 000 e para o branco, 255 para cada um deles. E aí, como que funciona o CMYK, né? Vamos lá. Do mesmo jeito que para o RGB a gente tem as terminações das cores em inglês, para o CMYK é a mesma coisa. Então, quando a gente está falando das cores subtrativas, estamos falando das cores CMYK, as cores primárias. A gente está falando C de ciano, M de magenta, Y de yellow, ou seja, o amarelo, e K de black, ou seja, o preto. Talvez vocês até já tenham visto isso em algum lugar, mas em algumas impressoras, principalmente impressora de tinta em si, que você tem os 4 tubinhos. E aí o que acontece? Por que tem essas diferenças das cores primárias? Quando a gente está falando do RGB, lembre-se, a gente está falando das cores para luz, para tela. E quando a gente está falando do CMYK, é o modo de cor que a gente vai utilizar para as impressões. E isso é muito importante porque se eu, designer, estou desenvolvendo um projeto e esse projeto tem diferentes aplicações, tem aplicações digitais e tem aplicações impressas também, eu preciso tomar cuidado com que tipo de modo de cor no documento eu estou trabalhando. Então eu vou abrir um arquivo para fazer cartão de visita, por exemplo. Eu vou criar a prancheta com o tamanho certo, com largura, com altura, e aí eu começo a trabalhar com um RGB? Não, por quê? Eu vou imprimir aquele cartão de visita, eu preciso trabalhar com um CMYK. Estou trabalhando com o Instagram, por exemplo, desenvolvendo os destaques do Instagram, desenvolvendo a logo que vai ficar apenas no digital. Eu vou abrir um documento em CMYK? Não, eu vou abrir um documento em RGB. O que acontece no CMYK é que quanto mais cor eu tiver, mais escuro vai ficar. Quando a gente está trabalhando com impressão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais escuro for a minha impressão, quanto mais escuro for o meu projeto, mais cor eu vou precisar para aquele projeto, mais cor eu vou precisar para aquela impressão. Então, eu não sei se vocês já fizeram um teste, mas quando você tem uma imagem muito colorida e faz a impressão, uma impressão caseira mesmo, sabe, em casa. Quando você faz a impressão e é uma impressão com cores muito escuras, com tons mais escuros, a folha vai sair muito mais carregada do que com os tons mais claros. Porque quanto mais escuro, mais tinta. Quanto mais claro, menos tinta. Então isso é algo para vocês começarem a prestar atenção. Um segundo ponto que é super importante também as cores no RGB, elas têm uma gama de possibilidade muito maior do que o CMYK. Então, as cores vão ser muito mais vivas, porque a gente está falando de uma tela, a gente está falando de luz e não de pigmento. Quando eu apresento um projeto para o cliente, eu sempre apresento esse projeto digitalmente. Faço uma apresentação, explico todo o conceito em relação às cores. Quando a gente chega na parte de impressão, eu sempre falo, olha, a impressão ela sempre fica menos brilhante do que o digital. São situações diferentes, né? São cores diferentes, são modos de cor diferentes. No digital, RGB, na impressão, o CMYK. E por que a gente tem que prestar muita atenção? Se você cria um projeto para impressão totalmente em RGB, o que acontece? Na hora que você pegar a impressão, ela vai estar com cor totalmente diferente daquela da tela, porque você não fez dentro do modo de cor correto. Se você fizer ao contrário, totalmente CMYK, mas é para digital, não vai sair as mesmas cores, porque são aplicações diferentes. Então, para cada projeto, para cada definição, você tem que trabalhar com um modo de cor diferente. Ou você vai estar trabalhando em CMYK, ou você está trabalhando em RGB. Isso é muito importante. Trabalhar com o modo de cor correto. Eu tenho esse livro aqui que eu vou usar para ilustrar para vocês. Para cada cor que a gente tem aqui, a gente usou RGB ou CMYK? Qual modo de cor a gente vai estar usando para esse livro que é físico? Para esse livro que foi impresso? Vou te dar um segundo para pensar. RGB ou CMYK? Se você respondeu CMYK, a resposta está correta, porque a gente está falando de impressão. Então, para eu poder fazer, por exemplo, esse tom de azul, quer dizer que vai ter uma quantidade X de ciano, uma quantidade X
de magenta, uma quantidade X de amarelo e X de preto. E isso vale para todos, não é porque aqui tá amarelo que vai ter que ter 100% do amarelo e 0 de ciano, 0 de magenta e 0 de preto. Nem sempre. Não quer dizer que esse rosa que tá aqui, ele vai ser 100% magenta, não vai. Ele vai ter uma quantidade de ciano, uma quantidade de magenta, uma quantidade de yellow, uma quantidade de preto. E isso vale para todas as cores. Então, cada uma dessas cores, elas têm uma numeração. Para cada uma dessas cores, a gente tem uma quantidade de X dessas 4 cores. O ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Fura, quer dizer que eu tenho que ter todas essas cores? Não. Às vezes, o que acontece é, eu tenho uma quantidade 0 de preto, tenho uma quantidade 95 de magenta, 10 de amarelo, ou seja, a gente vai trabalhando com porcentagem, não significa que tem que dar 100% tudo. Não, é simplesmente a quantidade. Para cada uma dessas cores, a gente pode ir do 0 ao 100%. E aí, para cada cor, vai ter uma terminação diferente. E isso também é automático. Conforme você vai mudando as cores, ela vai mudando a quantidade da porcentagem também. Algo que é super importante e que no mundo do design a gente usa bastante, eu particularmente gosto de aplicar isso nos meus projetos, é a escala Pantone. Talvez você já tenha ouvido falar de Pantone, talvez não. A Pantone é uma empresa especializada em cores. A Pantone cada ano escolhe a cor do ano, às vezes uma cor, às vezes duas. As cores do ano de 2021 são o cinza e o amarelo. É um tom de cinza específico, é um tom de amarelo específico. Mas cada ano tem a sua cor. Se você colocar Pantone, cores do ano, no Google, por exemplo, você vai ver todas as cores que já foram escolhidas para cada ano e por que aquelas cores foram escolhidas. E o que é legal a gente trabalhar? Por exemplo, quando a gente está falando de Pantone, a gente está falando de peças gráficas. Então é muito importante nós designers termos acesso a uma Pantone, seja ela digital ou física. Imagina que eu estou trabalhando com produtos físicos, escova de dente, escova de cabelo, tô falando de embalagem de maquiagem, embalagem de alimentos, enfim, qualquer coisa que será físico. Se eu tenho a escala Pantone em mãos, eu vou ter em relação àquela cor que eu quero, em RGB, em CMYK e em Pantone. Quando eu entrego o projeto para cliente, eu entrego exatamente essas 3 possibilidades. Aquela cor em RGB, aquela cor em CMYK e aquela cor na escala Pantone. A Pantone não tem todas as cores, tem muitas cores, mas não chega ainda a nível RGB, ok? Cada ano eles desenvolvem mais e mais cores, mas é legal entrar no site da Pantone, brincar ali com as cores, ver a quantidade que tem de, eu quero esse laranja, tá, mas tem milhões de tons de laranja. Se você clicar em cada um deles, vai ter um RGB diferente, um CMYK diferente, Pantone diferente. Então, é legal começar a entrar no site, a ver como que funciona, é super interessante essa parte. Por que é interessante a gente trabalhar com a Pantone? Quando a gente simplesmente escolhe a cor dentro do software, você pega a quantidade de RGB dela, de CMYK, ou até mesmo o código, né? Tem um código que a gente usa, que é uma mistura de números e letras. Se você pegar o código daquela cor e colocar no site da Pantone para achar a cor mais próxima àquela que você quer, nem sempre vai ter. Então, sempre tem, a Pantone sempre te dá no site a cor mais próxima e embaixo outras possibilidades. São tons diferentes? Sim, mas sempre tem algo que se aproxima mais daquilo que você está buscando. Eu sempre tento pegar uma cor que é a mais próxima possível dentro daquele tom que foi escolhido para aquele projeto, para aquele cliente. Sempre você vai trabalhar com essas 3 formas, RGB, CMYK e como extra é a Pantone, porque muito provavelmente o seu cliente vai precisar alguma coisa impressa. A gente tá na era digital? Sim, mas sempre tem alguma coisa que vai precisar, seja um uniforme, seja um crachá, seja um cartão de visita, seja papelaria corporativa, enfim, isso eu tô falando do design gráfico, né? Mas para outras áreas de design também. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fiz um projeto para uma futura papelaria e eles precisavam que eu desse as cores para eles porque a arquiteta estava precisando, né? Então, resolver
a tinta, resolver o mobiliário, precisava das cores para dar o tom do projeto que ela iria desenvolver. E aí eu entreguei com as 3 cores, RGB, Semic e Pantone. Essas são as possibilidades que vão guiar ela a achar qual que é o tom da tinta, qual que é o tom daquele tapete, qual que é o tom da cortina, enfim. Então, esses 3 modos de cor que eu tô falando pra vocês, eles vão ditar outras possibilidades também, não é só no digital, é no físico. São essas 2 possibilidades, o RGB e o Semic, e a gente trabalha aí de diferentes maneiras, dependendo do projeto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!